Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática da turma do sexto ano. Hoje nós iremos começar com o nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre. E nesse primeiro momento eu vou falar sobre potenciação, certo? Então vamos identificar primeiro quais são os elementos de uma potenciação. Aqui eu tenho 3 elevado a 5, que dá igual a 243. Então veja bem, nós temos aqui o 3, que é chamado de base, certo? O 5 é chamado de expoente. Ele sempre vai vir dessa forma, a potenciação, certo? Então, 3 elevado a 5 é a forma que se lê, certo? Toda vez que você encontrar uma operação de potenciação escrita aqui dessa forma, você vai ler dessa maneira, 3 elevado a 5 ou 3 elevado à quinta potência. É muito importante que lembrem-se disso aí, certo? Então, o resultado, que vai ser justamente o 243, é chamado de potência. Então, a potência é resultado de 3 elevado a 5, ok? Aqui abaixo tem uma outra situação que pode nos dar mais uma ideia do que representa essa potenciação. A potenciação, como vocês podem ver, é uma multiplicação de fatores iguais, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 vezes 3 eu vou ter 9. 9 vezes 3 eu tenho 27. 27 vezes 3 eu tenho 81. E 81 vezes 3 é igual a 243. Então, o 243, que é a potência, certo? É o resultado. Então, numa operação de fatores iguais, a potência ela simplifica, a potenciação ela vai simplificar a forma de representar essa multiplicação. Então, veja bem, ao invés de eu colocar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, basta simplesmente eu colocar 3 elevado à quinta potência. Fazendo isso, eu tenho a mesma coisa daqui de baixo, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa, né? Tanto o 3 elevado à quinta potência quanto esse 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, vai dar o mesmo resultado. Mais um exemplo aqui embaixo, eu tenho o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa de eu colocar 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, como também pode ser chamado, certo? Então, é uma multiplicação de fatores iguais, sempre lembrar disso. Aí, se eu fosse multiplicar aqui, eu iria ter como resultado o seguinte, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, eu tenho 8. Então, aqui seria o resultado para 2 elevado a 3, tá? Ou 2 elevado à terceira potência dá igual a 8, ok? Logo abaixo eu tenho o seguinte, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá igual a 3 elevado a 4. Então, o 3 é a base, tá? Veja bem que é o que vai repetir, e o 4, né, é indicado pelo o expoente. O expoente indica quantas vezes essa base vai repetir. Eu tenho 4 vezes o 3 aparecendo. Então, eu tenho porque é 4 aqui. Por isso que o 4 aparece. Se eu for resolver isso aqui, vou ter 3 vezes 3, eu tenho 9. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3 é igual a 81. Então, aqui eu tenho 81, certo? Aí, nesse caso aqui, é a potência. A potência de 3 elevado a 4 é igual a 81, ok? Então, logo abaixo tem mais outro exemplo, tá? Aqui eu estou apenas representando na forma de fatores e depois em potência e depois dando o resultado, certo? Logo abaixo eu tenho, ao contrário, eu tenho a potenciação. Agora eu estou aqui com a representação em fatores, né? Em forma de multiplicação. Como aqui eu tenho 1 elevado à quarta potência, então a base, que é o 1, ela vai ser repetida 4 vezes, tá? Então, se eu fizer 1 vezes 1, vai dar 1, 1 vezes 1 dá 1, e 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, 1 elevado à quarta potência dá igual a 1. O resultado vai ser sempre 1, porque 1 multiplicando por ele mesmo não vai alterar em nada. Logo abaixo tem 4 elevado à segunda potência, ou simplesmente 4 elevado ao quadrado, a forma que se lê, certo? Então, o 4 é a base,
Eu tenho o 4 aqui repetindo duas vezes. Esses duas vezes aqui que está aparecendo o 4 é indicado pelo expoentezinho aqui, ó, que é o 2. Tá? A representação em forma de potenciação. Em seguida tem a representação em forma de fatores. Certo? Quando acontece isso, tá? Eu simplesmente agora eu vou apenas multiplicar. Então eu faço 4 vezes 4, depois eu tenho o quê? Dá 16. Tá? A potência nessa aqui, se fosse para calcular a potência, eu teria 16 como resultado. Como aqui é apenas uma representação, então basta colocar 4 vezes 4 que já está se respondendo aquilo que se pede como representação da potência, certo? Já aqui desse lado, nós temos o seguinte: as representações ou a representação geométrica de algumas potenciações. Essa representação geométrica ela é indicada por figuras, como vocês podem observar. Na primeira figura aqui eu tenho o seguinte, apenas um quadradinho, certo? Quando eu vou observar a segunda figura, nós vamos ver que a lateral deste quadrado aqui, deste quadrado maior, é formado por dois quadradinhos menores, e na parte de baixo tem dois também. Então vai formar um quadrado maior, né? Composto por quatro quadradinhos menores. Então aumentou o quê? Em relação ao primeiro. Um na parte de cima e um na lateral. Então isso vai me dar um total de 4 quadrados, porque eu vou ter, se eu multiplicar isso aqui 2 vezes 2, né, que é 2 vezes da lateral vezes da parte de baixo, eu tenho o quê? 4, certo? Na terceira figura, eu vou ter a mais um quadradinho aumentando aqui na lateral. Ó, 1, 2, 3. No anterior eu tinha 2. Agora eu tenho 3. Na parte de baixo vou ter também mais um. Ó, vou ter 3 agora. Acrescentou-se mais um. Se eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes 3, né, ou seja, 3 vezes a quantidade de quadradinhos da lateral vezes a quantidade de quadradinhos da parte de baixo, eu obtenho um valor igual a 9, né? Que é o total de quadrados para compor o quadrado maior, né? Aí se eu tivesse uma quarta figura aqui, fosse colocado aqui uma quarta figura, iria ficar mais ou menos assim, certo? Tenho apenas, aumentaria mais um quadrado na parte lateral e mais um quadrado na parte da base aqui de baixo, ó. Então aí eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Na verdade, apenas aumentaria mais um, né? 4 quadrados assim. Tá? 1, 2, 3, 4 na lateral e 1, 2, 3, 4 na parte de baixo. Então se eu multiplicar a quantidade de quadradinhos aqui vezes a quantidade de quadradinhos na parte de baixo, 4 vezes 4, eu vou ter o total de 16, né? Ou seja, a quarta figura é composto por 16 quadradinhos menores, certo? Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu posso chegar à seguinte conclusão, que 1 elevado ao quadrado, né, como vocês podem observar aqui, olha só, né, isso é representação através das figuras. Se eu for observar aqui através dos números, nós vamos ter a mesma coisa. Então, eu vou ter 1 elevado ao quadrado vai dar o próprio 1, tá? É o caso da primeira figura. 1 vezes 1 dá 1. Se eu tiver 2 elevado ao quadrado, né, no caso aqui, ó, 2 vezes 2, eu vou ter 4, certo? Já na terceira situação, com a terceira figura, eu vou ter 3 elevado ao quadrado. Ou seja, o 3 multiplicado por ele mesmo, tá? Igual a 9, tá? E em seguida, se eu fosse colocar aqui, ó, 4 elevado ao quadrado, certo? 4 elevado à segunda potência, que é a mesma coisa de eu colocar 4 vezes 4, teríamos 16 na quarta figura. E se houvesse uma quinta figura? Iria fazer a mesma coisa, 5 ao quadrado, que é a mesma coisa de eu ter 5 vezes 5, e é igual a 25, certo? Então, não tem como errar. Se tivesse, por exemplo, uma figura, a 10ª figura, se eu quiser saber quantos quadradinhos é composto pela 10ª figura, levando em consideração
essa linha de raciocínio que é sempre representado pelo quadrado. E iríamos ter 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, isso aqui é chamado de quê? Números quadrados perfeitos, tá? Quando acontece essa situação de termos aquela base, que é o número que no caso aqui é representado pelo 5 ou pelo 4, é elevado a sempre 2. Ah, é sempre elevado ao número 2. E aí eu tenho o quê? Sempre ele multiplicado por ele mesmo. Então isso é chamado de número quadrado perfeito, certo? Além dos números quadrados perfeitos, também existem os números cúbicos, ou números que é representado por cubos perfeitos, que é o caso aqui de baixo. Então eu vou ter o quê? 1 elevado à terceira potência, ou também pode ser falado o seguinte: 1 elevado ao cubo, que é a mesma coisa de ter 1 vezes 1 vezes 1, dá igual a 1, né? No caso aí o 3 está indicando quantas vezes a base vai estar sendo repetida para depois multiplicá-la. Tá? 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo, vou ter 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 dá 8. E por fim eu tenho 3 elevado ao cubo, que é a mesma coisa, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, né? Ou seja, 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 3 dá 27, certo? Eu tinha colocado aqui 29, mas na verdade vai ser o quê? 27. Aí eu tenho como resultado 27 nesse caso aqui. Veja que é um conteúdo que ele é fácil, ele não é difícil, certo? É só uma questão de atenção. Por se tratar de um conteúdo novo que vocês ainda não têm conhecimento, talvez ainda surjam algumas dúvidas, mas aí a prática é o que vai fazendo você se aprimorar e se aprofundar no conteúdo, ok? Então, espero que tenham entendido e se houver alguma dúvida, você vai entrar em contato que aí iremos conversar para resolver essas questões das dúvidas, ok? Então, obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.